e a gente volta aqui para falar que nos últimos 20 anos o Brasil aumentou 3 vezes a produção agrícola, passando de 100 milhões para mais de 300 milhões de toneladas de grãos. E olha que apesar de todas as dificuldades climáticas, o incremento de produtividade foi aproximadamente 2% ao ano nas últimas 2 décadas. Boa parte desse sucesso se dá à tecnologia voltada para a produção de sementes. Para falar sobre esse tema, nós vamos conversar agora ao vivo com o Geri Eduardo. Você me corrija se é Geri ou Geri, Eduardo, antes de eu continuar. É Geri. Geri Eduardo Meneghello, vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, Abrates. Geri, obrigado por ter se juntado a nós. Eu realmente fico observando no campo, onde vou sempre, como que as sementes, a tecnologia voltada para essa produção, principalmente nesses períodos de estiagem, como que a tecnologia desenvolveu sementes que estão tão resistentes que mesmo durante esse período de seca e de estiagem, você consegue produzir. Eu estou te falando de um exemplo bem prático, lá em casa, no sítio de papai. Plantou um milho, choveu no dia que plantou, depois passou 10 dias, não vai perder. Mas a semente começou a germinar, a brotar, e o milho vai ser colhido daqui a pouco com uma produção fantástica. Então, a gente sabe que tudo começa com preparo de solo, com análise de solo, mas o papel da semente na produção é incrível, né? Sem dúvida alguma. Nós temos uma relação direta entre qualidade de sementes e potencial produtivo das lavouras, né? E essa profissionalização que o setor sementeiro está enfrentando nos últimos anos é a grande responsável, na minha modesta opinião, por esse grande incremento de produtividade, como você muito bem colocou. Passamos de 100 milhões de toneladas de grãos produzidos anualmente lá na safra 2000-2001 para superar a barreira dos 300 milhões de toneladas na última safra. A pesquisa brasileira em ciência e tecnologia de sementes e as empresas produtoras, como eu mencionei, elas estão se profissionalizando de uma maneira espetacular. São oferecidas ao mercado sementes de alta qualidade. Para isso, nós precisamos conhecer e aplicar todos os processos produtivos para que o produtor, o agricultor, seja ele um pequeno produtor, praticante da agricultura familiar ou um agricultor que pratica agricultura empresarial, que utilize uma semente da mais alta qualidade possível. Essa semente, quando semeada, mesmo em situações adversas, ela possui capacidade de conseguir enfrentar até certos limites essas adversidades e, com isso, germinar e dar origem a uma plântula que se transformará numa planta com alto potencial produtivo. Nós só fizemos isso, só conseguimos isso utilizando sementes de alta qualidade. Se utilizamos uma semente de baixa ou de média qualidade, ela até pode dar origem a uma planta produtiva, mas isso só acontecerá se as condições forem extremamente favoráveis. De uma maneira muito comum, nós enfrentamos situações desfavoráveis, que aí a qualidade da semente se manifesta. Geri, eu me recordo que no passado, os produtores, quando faziam a colheita, eles mesmos selecionavam aquilo que eles consideravam ser as melhores sementes e guardavam para fazer o plantio na próxima safra. Isso no Brasil lá atrás. De que forma que nós evoluímos para transformar, para preparar essa semente para vender? Porque é diferente. Você fala o preço de uma saca de soja e de uma saca de milho para comercialização, para o consumo, é uma coisa. Você comprar uma semente de soja, uma semente de milho para fazer o plantio é outra coisa. Ela tem um outro preparo e ela tem um custo 10, 15 vezes mais. Eu queria perguntar primeiro sobre como é que é feito esse preparo e por que há esse incremento de preço quando se compra semente. Se a gente fizer um reporte histórico da evolução da agricultura, a agricultura iniciou exatamente dessa forma a partir da seleção das melhores sementes para semear para as próximas safras, né? Com o passar do tempo, com a evolução da agricultura, o que começou a acontecer? Começaram a se desenvolver novas cultivares melhoradas, cultivares adaptadas a uma determinada região,
cultivares com uma resistência a determinados patógenos, pragas, enfim, situações que acontecem. E para se fazer este trabalho de melhoramento, de desenvolvimento de cultivares, há um custo para isso. As empresas de melhoramento fazem esta atividade. Quando um agricultor adquire uma semente de uma cultivar melhorada, estes produtores, essas empresas de desenvolvimento de cultivares, elas passam a fazer jus a um royalty, e é por isso que tem um custo diferente de desembolso de uma semente e de um grão. Somado a isso, Valteno, o que é necessário se considerar? O processo produtivo de uma lavoura destinada para a produção de sementes, ele necessita de alguns cuidados adicionais. Vou usar o exemplo, por exemplo, da cultura da soja. Nós precisamos fazer um controle de uma praga de percevejos muito maior, muito mais intenso do que numa lavoura destinada à produção de grãos. Somado a isso, nós precisamos fazer todo um processo de colheita num determinado momento, com nível de umidade adequada, passar por um processo, na maioria das vezes, de secagem, por processos de beneficiamento, de limpeza, de classificação, para selecionar somente aquelas sementes que realmente possuem a qualidade desejada, ou seja, uma alta qualidade, principalmente fisiológica. Soma-se a isso também a necessidade de se armazenar as sementes numa condição favorável. A gente tem uma máxima qualidade no momento chamado de maturidade fisiológica, que acontece antes mesmo da colheita, e a gente precisa armazenar essas sementes sob condições que favoreçam a preservação da qualidade. E é por isso que todos esses fatores somados, eles vão agregando valor à semente, porque você desembolsa, sim, um valor que em alguns casos ele é considerável, mas o potencial produtivo, a capacidade de entrega que essa semente tem, certamente compensa o investimento que é realizado. Temos aí, por exemplo, papéis das empresas de pesquisa que fazem o desenvolvimento dessas cultivares e das empresas que comercializam e que fazem todo o trato dessa semente para que ela possa chegar com qualidade na mão do produtor. E aí eu te pergunto, já para caminhar para o nosso encerramento aqui, essa nossa tecnologia na produção de sementes também está sendo exportada? A gente exporta sementes para outros países? Sim, nós exportamos, e eu diria que nós temos uma capacidade instalada e um nível tecnológico com potencial para incrementar essa exportação. E aqui eu não estou falando somente das grandes culturas, aquelas culturas cultivadas em grandes extensões, como milho, soja, trigo, arroz, algodão, mas uma gama muito grande de outras culturas, de outras espécies que nós temos potencial para incrementar as exportações. Aqui eu estou falando das espécies forrageiras tropicais, como as braquiárias, as forrageiras temperadas, como as que são utilizadas aqui no Rio Grande do Sul, e toda a gama de espécies olerícolas, medicinais, condimentares, Obviamente, quando a gente fala em exportação, a gente tem que observar muitas questões legais e as legislações pertinentes em cada país, e a questão de trâmites burocráticos de um país para outro, que tem que ser levado em consideração os aspectos legais de cada um deles, Nós estamos falando aqui da nossa própria segurança biológica, que é Exatamente. Isso é um patrimônio nosso, que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso não se permite esse transporte de sementes entre países sem que tenha uma autorização. Isso nos ajuda a preservar também o nosso, vamos dizer assim, o nosso patrimônio que a gente está deslanchando. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Mais Meio Dia. Você que é vice-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, Abrates. Tenha um ano de 2024 bem próspero e cheio de saúde. Muito obrigado, da mesma forma para você e para todos os telespectadores que estão nos assistindo.